Já se faz cá um programa de Wilson Carrasco sobre músicos nacionais na Rádio Freguesia de Belém. Como diria o José Duarte, o jazz em Portugal não é popular. Popular é o pão. Já se faz cá é um programa onde divulgo a grande variedade de produtos sonoros com ingredientes, especiarias e mão de obra nacional. Nasceu no Funchal em meados dos anos 80. Começou a dar os primeiros passos na música e imitar o seu irmão mais velho, também guitarrista. Dicas preciosas do mano a mano mais velho incentivaram o autodidatismo à procura de escuta de discos que iam desde Rage Against the Machines, João Gilberto e Thelonious Monk. Este gosto e curiosidade abrangentes moldaram a sua personalidade musical e André Santos, tornando-o num guitarrista versátil que deambula entre o jazz e o rock, a música tradicional madeirense e a música popular brasileira, tocando em vários guitarras e cordofones. Olá, André. Viva! Obrigado por ter aceito o nosso convite para esta conversa aqui na Rádio Freguesia de Belém. Ora essa, um prazer. Por aqui percebemos que o seu irmão Bruno, que já, por acaso já cá esteve nos primeiros programas, teve uma grande influência na sua escolha da sua carreira musical. Pergunto isto porque o estilo foi também influenciado por ele ou uma escolha posterior? Isto porque a sua formação musical começou no Conservatório da Madeira, podia ter seguido a música clássica e por aí fora, e só depois seguiu o Hot Club e a Escola Superior de Música, onde fez a licenciatura e mais tarde o Conservatório de Amsterdão, o mestrado de jazz. Sim, o meu irmão tem 10 anos e meio a mais do que eu, portanto sempre foi uma influência em tudo no dia a dia. E claro, porque ele tocava guitarra e tinha uma banda de rock, uma banda de garagem, aquilo entusiasmava. E então eu comecei a tocar guitarra por influência dele e também comecei também a interessar-me pelo jazz e pela bossa nova também por influência dele, porque ele também começou a descobrir esse mundo quando tinha para aí 17, 18 anos e eu tinha para aí 8 anos. Portanto foi uma coisa muito precoce começar a lidar com esses estilos musicais. Eu quando estive no conservatório, como disse, e bem, estive em dois momentos diferentes. Um primeiro em que estive de facto em guitarra clássica, mas era só porque, na verdade, na altura não havia grandes escolhas para se estudar música. Quando eu tinha para aí 12, 13 anos, no Funchal, acho que só havia, que eu saiba, podia haver outras escolas de músicas, mas a conservatória era assim mais digna aos olhos das pessoas que não estão ligadas necessariamente à música. Então eu tive lá uns mesinhos a aprender guitarra, mas rapidamente desisti porque de facto outras músicas entusiasmavam-me mais e aquilo que eu aprendia no clássico não me estava a entusiasmar por aí além. E também era muito novo e gostava de muitas coisas diversas, desde jogar ténis de mesa a jogar futebol, a jogar jogos de computador, e portanto andava um bocadinho a experimentar um pouco de tudo, embora a música tenha sido sempre regular. E depois tive um momento mais tarde no conservatório, só que já inserido no curso de jazz, uma parceria que havia entre o Hot Club e o Conservatório da Madeira, e portanto quando tive essa segunda ingressão no conservatório já foi mesmo dedicado ao jazz. E claro, tudo isso, uma influência muito grande do meu irmão. Ok, sim. O André é conhecido pelo timbre e a exploração de diferentes texturas, não é? E também já participou em vários projetos com gravações, com músicos Carlos Bica, Maria João, Joana Espadinha, Teresa Salgueiro, Salvador Sobral, António Zambujo, Júlio Rezende, Demian Cabot, Gonçalo Marques, André Martos, Marco Franco, o contrabaixista, Cristina Branco, Carminho e Ana Moura. Portanto, acredito que todas estas experiências com os músicos deste vastíssimo leque, não é? Tenham de algum modo influenciado os projetos como líder nos dias de hoje. Sim, sem dúvida que tudo isso, todas essas experiências musicais que eu vou vivendo me influenciam de alguma forma. Pode ser de uma forma que eu
percebo que não quero fazer determinadas coisas, ou às vezes perceber que de facto certas coisas que vivenciei ali são coisas que eu gostava de explorar mais, ou enfim, aprendi muita coisa com essas experiências todas. Essas são só algumas que no meio a esses nomes, mas há muitas outras. Às vezes nem temos consciência que certos momentos foram tão importantes para nós, parece que nos passam um bocadinho ao lado, e se calhar há certos momentos que foram igualmente marcantes, mas nós nem damos por isso. E certamente que estar ligado ao jazz e desde muito novo ao Hot Club foi uma experiência que me ajudou muito a desenvolver como pessoa e como músico. Despertou em mim uma sensibilidade maior do que aquela que eu tinha antes de ingressar nesse meio. E esta coisa de no Hot estarmos no jazz e no Hot ser sempre sermos provocados a improvisar constantemente dá-nos um jogo de cintura que nos pode ser fácil depois entrar noutros meios e fazer música com pessoas de diferentes meios. Sim, o outro clube dá aquela flexibilidade e aquela background, né, para criar e trabalhar com outros projetos. Certo. Nos seus discos, aí, começando pelo ponto de partida de 2013, Vitamina D, de 2016, o Embalo, e também o projeto Mano a Mano, que muito falado aqui por seu irmão Bruno, já vai com 4 discos editados. Estes são, digamos, os projetos core como líder, não é? Certo. O que é que pode dizer sobre estes projetos? O que é que seguiu esta linha, não é? Desde o ponto de partida? O ponto de partida o nome denuncia tudo, ou seja, é de facto o meu primeiro disco e é um bocado esta um bocado a saída do meio académico, entrada no meio profissional, e é um conjunto de temas que eu compus ainda como estudante do Hot Club e da Escola Superior de Música de Lisboa, e depois alguns temas quando já estava assim mais autónomo na minha prática, no meu estudo. E portanto esse é o meu primeiro disco, lancei em quarteto com o Ricardo Toscano, o João Asselberg e o João Pereira. Foi um quarteto que participou na altura no primeiro Prémio Jovens Músicos que houve dedicado ao jazz e que nós temos a felicidade de ganhar o primeiro prémio, e eu sentia-me muito bem a tocar com esses amigos e quis gravar o disco na altura com eles. Depois o Vitamina D, na verdade, também, apesar de tudo, eu disse que a parte académica encerrou numa determinada fase, que foi quando eu editei mais ou menos o ponto de partida, mas depois houve uma altura em que voltei a ter vontade de estudar numa instituição. E então, e também fora de Portugal. E então fui para o Conservatório de Amsterdão fazer um mestrado, depois de ter estado 2 ou 3 anos a tocar, fazer concertos com a Teresa Salgueiro na altura e com muitos projetos relacionados com o jazz. E depois fui para Amsterdão durante 2 anos fazer mestrado, em que 4 meses desses 2 anos eu estive em Filadélfia a fazer um intercâmbio entre o Conservatório de Amsterdão e a Temple University. E nesses 4 meses também passei muito desse tempo em Nova Iorque, a ver concertos, a ter aulas privadas, a dar alguns concertos também. E então esse disco em 2016, o Vitamina D, é o meu regresso, quando eu regresso a Portugal. E Vitamina D porque quando eu estive em Amsterdão raramente havia dias como o que está hoje, céu aberto e sol. O normal em Amsterdão é o céu estar mais cinzento, muita chuva. Isso, eu nunca tinha pensado sequer sobre isso, sobre a Vitamina D, sobre o sol. E nessa altura sofri bastante. De por cima, uma pessoa que vem da Madeira está habituada a temperaturas amenas e a sol praticamente todo o ano. Sofri bastante com isso e decidi falar da Vitamina D nesse disco em 2016. Depois fiquei uns tempos sem gravar discos em nome próprio, tive outras coisas. O Mano a Mano gravou alguns discos nesse período entre 2016 e 2022, quando gravei o Embalo. Também tive um projeto que foi muito importante, que é um projeto chamado Nutrama. Foi um projeto em que trabalhei música tradicional madeirense. Música, ou seja, na música tradicional madeirense conhece-se o bailinho, conhece o Max, que pode-se discutir se é tradicional madeirense ou não.
embora seja da Madeira, e pouco mais se conhece, eu também pouco mais conhecia, e fiz esse projeto na altura como diretor musical, em que participou muita gente, Salvador Sobral, Maria João, muitos músicos, e trabalhámos assim umas recolhas de uma associação que é a Associação Xarabanda. Esse projeto foi para aí também mais ou menos depois de voltar de Amsterdão, 2018, por aí. E depois em 2022 tive vontade de gravar um disco a solo, só à guitarra, e também tocando alguns cordofones também da tradição madeirense, os cordofones madeirenses. E agora este ano decidi voltar a gravar um disco em banda, que é o tal Vereda, em quarteto. Ok, já vamos falar desse disco. Ainda seguindo os projetos que teve, participou, temos aqui uma homenagem a Manela Alegre, da Joana Alegre, que contou com a participação de Camané, Cristina Banco, Jorge Palma, Ana Bacalhau, Agir, a Mariana Bobon. O que é que era este projeto do Manuel Alegre? Isto era uma celebração, assim, mais ou menos à volta perto do Manuel Alegre fez 80 anos, em que a Joana, filha do Manuel Alegre, decidiu pegar numa série de poemas do pai, alguns que foram emblemáticos, como a Flor de Verde Pinho, temas emblemáticos da música portuguesa, alguns que foram celebrados pela Amália, ou foram cantados por diversos autores ao longo dos anos, e outros poemas que a própria Joana musicou. E a Joana convidou-me para fazer a direção musical e fazer os arranjos dessas canções, tendo em conta o elenco que era, os músicos e os convidados, e foi um desafio que gostei muito. Eu gosto sempre de pegar em música que já existe e tentar dar uma nova perspectiva, uma nova visão, sem desvirtuar as versões originais, mas dando um bocadinho aquilo que é o meu cunho pessoal, aquilo que é a minha visão musical. E foi um projeto que me deu muito gosto de fazer, porque eram muitos intervenientes, era um desafio fazer uma coisa que tivesse um fio com todo o início ao fim, mas acho que resultou. Acho que fizemos um espetáculo no São Luís de apresentação, e mais 2 ou 3 pelo país, e foi muito, muito bom. Sim, com todos esses projetos já atuou então um pouco por todo o mundo, né? Assim, vários países e vários continentes, e É verdade. isso deu aí um background também para criar novas sonoridades e novos desafios. Podemos então voltar não, seguir com o último trabalho, que é o Vereda. Certo. Porquê o nome Vereda? Vereda, porque tem a ver com estes caminhos que há na Madeira, que são as levadas, as veredas, que são caminhos assim por meio da floresta Laurisilva. E eu tenho para já, primeiro tenho uma relação especial com esses passeios, não só porque gosto de os fazer hoje em dia, mas porque quando era muito novo, numa visita de estudo da escola, uma levada, que não me lembro concretamente qual era, mas era uma levada segura e curtinha e pacífica para passearmos, íamos com os colegas da escola. Pá, eu tive o azar de tropeçar numa pedra e cair na levada, mas é que caí mesmo num abismo, mas tive uma sorte inacreditável de ficar preso por um tronco que ia perpendicular à parede. Isto parece uma história surreal, mas aconteceu mesmo. E eu fiquei deitadinho nesse tronco, ou seja, não caí muito fundo, porque o tronco estava logo ali no início. Fui salvo pelo guia que nos conduzia lá à escola, mas uns anos mais tarde percebi que esse momento marcou-me em forma de vertigens, e durante alguns anos tive que lutar contra essas vertigens, tentar enfrentá-las de frente e contrariar esse medo. Portanto, mais tarde comecei a conseguir voltar a fazer esses passeios, essas levadas, essas veredas. E neste grupo em específico, eu imaginava muito esta ideia de nós os quatro, este quarteto, que é o Diogo Alexandre na bateria, o José Soares no saxofone alto e o Francisco Andrade no saxofone tenor. Imaginava esta ideia de nós os quatro entrarmos numa espécie de vereda musical, um trilho musical, em que há música escrita. Eu tenho 4, 5, 6 temas que nós gostamos de tocar com este quarteto,
mas sabemos normalmente onde é que vamos começar, mas nunca sabemos bem o que é que se vai seguir e onde é que vamos acabar. E eu gosto desta ideia de entrarmos por um trilho e de repente há um que diz, olha, vamos por aqui, e nós vamos. Ou há um que diz, não, não, vamos antes por aqui, este diálogo, esta provocação, esta descoberta em conjunto, era uma coisa que eu imaginava para este grupo e achei que a Vereda era aquilo, era uma coisa que simbolizava bem aquilo que eu pretendia. Há muita música, há muita improvisação, há temas escritos, como disse, mas há muita improvisação, tudo pode acontecer e é isso, é assim uma descoberta em conjunto. Sim, foi curioso esta gravação, uma vez que foi feita de uma só vez, os 40 minutos todos numa Certo. assentada, não é? Sem Uhum. paragens. Isso foi premeditado, digamos, ou Sim, 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 aconteceu? sim. Ou seja, foi premeditado o facto de, dada a natureza deste grupo, que tem muita improvisação, muito esta coisa de viver o momento, de decidir muitas coisas no momento, no imediato. Eu achei que se fôssemos fazer uma gravação normal em estúdio, em que fazíamos vários takes e agora paramos e voltamos, eu achava que isso não ia ser benéfico para a energia que eu queria criar neste disco. Então desafiei os meus amigos a gravarmos tudo de uma vez, ou seja, começamos a tocar e só paramos mesmo no final, quando acharmos que é o final. E para além disso, já acresce uma certa pressão, estarmos em estúdio e sabermos de antemão que não há segunda tentativa, é só uma, isso já acresce uma certa pressão e um certo mindset. Também acrescentei público. Eu desafiei alguns amigos, quem quisesse assistir, e foram 9, 10, mais ou menos isso, mais ou menos 10 que foram assistir. Portanto, havia não só esta premissa de vamos tocar tudo de uma vez, mas havia ali umas testemunhas, não nos deixavam mentir. E então começamos a gravar, todos na mesma sala, todos juntos. No fundo é como se fosse um concerto. Mini concerto, E sim. sim, e fomos para ali afora. E por isso é que algumas pessoas, quando lancei o disco, ficaram assim surpreendidas. Epá, esta primeira faixa tem não sei quantos minutos, 28 minutos, ou uma coisa assim. E eu disse, pois, epá, a minha ideia inicial até era pôr tudo numa faixa. Porque, por exemplo, entre essa primeira faixa de 28 minutos e a segunda, que tem para aí 3 minutos, houve uma paragem natural musical e em que eu decidi separar depois a posteriori, mas podia ter feito tudo de enfiado. E depois, entre essa segunda e a terceira, houve uma pausa, porque a música acabou, e eu só disse às pessoas que estavam a ver: atenção, que ainda vamos gravar só mais uma. E assim foi. Portanto, por isso é que a primeira faixa é assim tão longa, porque é esse caminho, essa descoberta que nós começamos num sítio e logo se vê onde é que vamos acabar. Muito bem. Então, os primeiros discos tiveram assim uma aproximação jazz com uma aproximação ao rock, mas, Uhum, mas, mas agora nos últimos anos há outros projetos, principalmente penso eu que com influência de outros músicos uhum, e com a participação do humano, o Bruno, certo. um, mas este disco representa um regresso a este caminho. Acho que de alguma forma sim, acho que este é um disco assumidamente jazz, improvisação. eh, acho que neste disco, acho que no Vitamina D também já havia um bocadinho esta energia em que tanto pode haver um momento mais calmo, com uma melodia bonita, como de repente pode haver uma coisa meio esquizofrénica, com os sons que não se percebe bem quem é que está a fazer cada som, uma coisa assim mais, uma textura sonora mais do que propriamente um tema, uma melodia, com acordes, não, há de tudo, pode haver. E para mim, aquilo que eu gosto de fazer nos meus grupos, gosto de tocar muitas coisas, como dá para perceber pelas pessoas com quem eu toco, mas nos meus grupos eu gosto muito desta coisa de haver muita variedade, de haver momentos em que estamos a tocar muito alto, momentos em que estamos a tocar muito baixo. Pode haver um tempo marcado ou pode ser uma coisa mais livre. E de facto, neste disco, acho que é um bocado um regresso ou simplesmente deu-me vontade de fazer isto outra vez, porque no disco anterior era um disco a solo à guitarra e o nome Imbalo, portanto era de facto um disco assim mais, numa toada mais leve, propriamente a pensar nessa coisa do embalo, também porque tinha sido pai há pouco tempo e passava muitas horas a embalar o meu filho, portanto esse disco é mais nessa energia e este apeteceu-me
vir a isto. Também, se calhar também um bocado uma reação ao facto de tocar com muitas pessoas diferentes, uh, tocar às vezes certos grupos em que a coisa está um bocadinho mais arrumada e nada contra isso, gosto também. E aqui apeteceu-me dizer, vale tudo, bora. Então, em relação a este último disco, e que estamos com o tempo contado, Uhum, nós normalmente pedimos sempre para o convidado escolher uma música do seu agrado. certo. Pedia para não escolher o Vereda, que tem 28 minutos. Não Não, porque estamos não com o escolheria, não tempo escolheria. curto, mas uma outra música, ou deste ou de outro projeto, mas Não, não, mas vou escolher deste, vou escolher deste. Vou escolher uma que é a última faixa do disco. Tem um nome curioso. É uma história que não vale a pena contar agora. É um nome para ensinar algumas pessoas a falar madeirense e que se chama, eu vou dizer, sem vergonha, chama-se assim: O Nuno está todo doido. Espero que gostem. ok. Obrigado mais uma vez, André, e Eu é que felicidades agradeço. nos próximos projetos. Boa sorte. Muito obrigado, Wilson. Obrigado, obrigado. Tudo bom. Adeus. Adeus.
Estivemos hoje com André Santos, guitarrista, compositor. Fiquem para o próximo programa, onde voltamos ao tema o jazz com sotaque português. Já se faz cá um programa de Wilson Carrasco sobre músicos nacionais na Rádio Freguesia de Belém.